terras abundantes, o seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. 8. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e, com as suas setas, os atravessará. 9. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa, e o despertará. Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. 10. Então, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém, agora, já 3 vezes, somente os abençoaste. 11. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa, eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. 12. Então, Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros, que me enviaste, dizendo: 13. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal, o que o Senhor falar, isso falarei. 14. Agora, eis que vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu, nos últimos dias. 15. Então, proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, dize-se, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. 17. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. 18. Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. 19. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. 20. Viu Balaão Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. 21. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: segura está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. 22. Todavia, o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. 23. Proferiu ainda a sua palavra e disse: ai! Quem viverá, quando Deus fizer isto? 24. Homens virão das costas de Quiti em suas naus, afligirão a Súria e Aber, e também eles mesmos perecerão. 25. Então, Balaão se levantou, e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Números 25, 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. 2. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. 3. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. 4. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. 5. Então, Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação, e pegando uma lança, 8, foi após o homem israelita até ao interior da tenda, e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então, a praga cessou de sobre os filhos de Israel. 9. Os que morreram da praga foram 24.000. 10. Então, disse o Senhor a Moisés: 11. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. 12. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. 13. E ele e a sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. 14. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas.
os midianitas e os feireis. 18. Porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Números 26, 1. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: 2. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que, em Israel, for capaz de sair à guerra. 3. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: 4. Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. 5. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas. 6. De Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. 7. São estas as famílias dos Rubenitas, os que foram deles contados foram 43.738. O filho de Palu, Eliabe. 9. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão, estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. 10. Quando a terra abriu a boca e estragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. 11. Mas os filhos de Corá não morreram. 12. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamin, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas. 13. De Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. 14. São estas as famílias dos Simeonitas, no total de 22.215. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zifon, a família dos Efonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas. 16. De Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas. 17. De Arodi, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. 18. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, no total de 40.519. Os filhos de Judá, Erionã, mas Erionã morreram na terra de Canaã. 20. Assim, os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. 21. Os filhos de Pérez foram, de Esrom, a família dos Esronitas, de Amu, a família dos Amulitas. 22. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, no total de 76.523. Os filhos de Sacar, segundo as suas famílias, foram, de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas. 24. De Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. 25. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, no total de 64.326. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram, de Serede, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaliel, a família dos Jalielitas. 27. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, no total de 60.528. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. 29. Os filhos de Manassés foram, de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. 30. São estes os filhos de Gileade, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas. 31. De Afiel, a família dos Afielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas. 32. De Semida, a família dos Semidaitas, de Éfer, a família dos Eferitas. 33. Porém Zelofiade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofiade foram, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 34. São estas as famílias de Manassés, os que foram deles contados
foram 52.735. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Dan, a família dos Taanitas, 36. De Herã, filho de Sutela; de Herã, a família dos Eramitas, 37. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias, 38. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Esbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas. 39. De Sufã, a família dos Sufamitas; de Fã, a família dos Ufamitas, 40. Os filhos de Belá foram: Ard e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas, 41. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: os que foram deles contados foram 45.642. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias, 43. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.444. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias: de Ina, a família dos Inaitas; de Zi, a família dos Esvitas; de Berias, a família dos Beriaitas, 45. Os filhos de Berias foram: de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas, 46. O nome da filha de Azer foi Sera, 47. São estas as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, num total de 53.448. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias: de Jaziel, a família dos Jezelitas; de Guni, a família dos Gunitas. 49. De Jezer, a família dos Jezeritas; de Silem, a família dos Silemitas, 50. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias: os que foram deles contados, foram 45.451. São estes os contados dos filhos de Israel: 601.730, 52. Disse o Senhor a Moisés. 53. A este se repartirá a terra em herança, segundo o censo, 54. A tribo mais numerosa dará a herança maior, a pequena, herança menor, a cada uma, em proporção ao seu número, se dará a herança, 55. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais, as darão, 56. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores, 57. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas, 58. São estas as famílias de Levi: a família dos Libnitas; a família dos Eglonitas; a família dos Malitas; a família dos Luzitas; a família dos Coraitas. Coate gerou a Anrão, 59. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela, de Anrão, Arão, e a Moisés, e a Miriam, irmã deles, 60. Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, 61. Nadab e Abiú morreram quando levaram um fogo estranho perante o Senhor, 62. Os que foram deles contados foram 23.000, todo homem da idade de um mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança com os outros, 63. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, e contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, 64. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, 65. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Números 27, 1. Então, vieram as filhas de Zelofiade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São
estes os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 2. Apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: 3. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. 4. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. 5. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. 6. Disse o Senhor a Moisés: 7. As filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente, lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança de seu pai. 8. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. 9. E, se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. 10. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. 11. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. 12. Depois, disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. 13. E, tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. 14. Porquanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos teus olhos. São estas as águas de Miribá de Cádiz, no deserto de Zim. 15. Então, disse Moisés ao Senhor. 16. O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. 17. Que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, impõe-lhe as mãos. 19. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe, à vista deles, as tuas ordens. 20. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. 21. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão, segundo a sua palavra, entrarão, ele, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. 22. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. 23. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Números 28, 1. Disse mais o Senhor a Moisés. 2. Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado, para mas trazer a seu tempo determinado. 3. Dir-lhes-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de um ano, sem defeito, em contínuo holocausto. 4. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro, ao crepúsculo da tarde. 5. E a 10ª parte de um efa de flor de farinha, em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. 6. É holocausto contínuo, instituído no monte Sinaí, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. 7. A sua libação será a 4ª parte de um hin para o cordeiro, no santuário, oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. 8. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã e como a sua libação, o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. 9. No dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de um ano, sem defeito, e 2/10 de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação. 10. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e